Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo aí sobre a minha experiência com a ayahuasca, gravando sentada porque eu sei que vai demorar um pouquinho, com essa paisagem bonita aqui que vocês estão vendo. Ainda não é minha casa, mas em breve vai ser, não aqui, mas com uma paisagem tão bonita quanto. E eu acho que conectada com a natureza, eu consigo transpirar, transparecer mais o que eu sinto de verdade, né? Porque a natureza ela me faz ter mais contato com Deus. Acredito que muitas pessoas pensam dessa forma. Comigo também não é diferente. Por que eu resolvi compartilhar? Primeiro porque eu já prometi para vocês, né? Que a minha próxima vivência seria compartilhada. E segundo porque as coisas que eu vi, que eu vivenciei, não tem como eu guardar só para mim. Não tem como eu não mostrar para vocês o que eu sinto, o que eu gostaria que vocês sentissem também e principalmente as pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade. Acredito que quem sofre de depressão também sofre de ansiedade e vice-versa, pelo menos um pouquinho dos dois as pessoas têm, né? Pelo menos a maioria, infelizmente. E eu acredito que você que está, né, passando por isso, você vai gostar. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai gostar do que você vai ouvir. Eu tenho uma mensagem muito boa, uma mensagem evoluída, uma mensagem de cura para você que está passando por isso. E eu tenho certeza que você vai adorar ouvir o que eu tenho para te dizer. E o que eu tenho para te dizer também é um segredo que nem os psiquiatras nunca na sua vida vão te contar, né? Até porque se eles contar, eles deixam de ganhar dinheiro, né? Então eu vim aqui primeiramente para desmistificar, e eu tô falando por mim sem medo, tá? Que a depressão sim tem cura. Tudo que vocês ouvem psiquiatras dizer que não existe cura, é só tratamento, é mentira. Eu tenho um problema na minha coluna. Esse problema não tem cura, ele tem tratamento. Inclusive, eu vou no médico para ver qual é o nível que ele tá, né? É uma dor física. Dor da mente, ela é criada por nós mesmos. Então, existe cura sim. Sempre quando você ouvir que não tem cura, duvide, tá? Até porque a tua mente é você que controla e não remédio. O remédio ele nunca vai trazer cura, apenas o tratamento, como alguns psiquiatras dizem, né? Ou na sua grande maioria. Porém, ele vai camuflar a tua dor. Se você parar de tomar, você vai sentir dor. Por quê? Porque você não enfrenta o que você tem que enfrentar. Essa é a verdade. Você não enfrenta a sua dor, você foge dela. Então, é por aí que eu vou começar nessa minha experiência da ayahuasca, tá? Conforme eu vou me lembrando, eu vou contando para vocês. Eu confesso para vocês que tem muita coisa que eu já esqueci. Imagina, são 4 horas de vivência. Teve muitas perguntas que eu fiz que foram coisas bobas, respostas óbvias, que eu nunca tinha ouvido. Mas eu sei que ao longo do tempo eu vou me lembrando aos poucos do que eu vivenciei lá. Então, assim, em primeiro lugar, se você não sabe o que é ayahuasca, eu só vou explicar rapidamente para você poder entender. A ayahuasca nada mais é do que um cipó misturado com uma folha, que se chama chacrona. São encontrados lá na Amazônia, e a mistura desses dois componentes, eles formam aí o chá da ayahuasca, que é muito poderoso, porque é um chá que, se tomado com responsabilidade, no lugar certo, com as pessoas certas, né, você desenvolve uma expansão de consciência, ou seja, a experiência para cada pessoa ela é diferente, porque vai expandir a consciência de cada um. Todos nós somos diferentes, todos nós temos uma consciência diferente. A ayahuasca vai agir conforme o que você acredita, conforme o que você pensa, né? Então ela vai agir em cima do seu subconsciente, trazendo lembranças, traumas, coisas que você ainda não tratou, crenças limitantes, tudo para curar o interno, tá? Tô explicando por cima porque tem outros vídeos meus aqui com experiência sobre a ayahuasca e você vai poder ver melhor, mais detalhado o que significa. E também te sugiro que você vá na página do Instituto Meditare, com 2 T's, tá? Lá tem tudo explicando como é que funciona, como é que deve ser tomado,
como que deve ser tomado, né? Enfim, todos os detalhes, tudo, tá? Então eu não vou entrar muito nesses detalhes para não prolongar muito o vídeo, apesar de ele já ser um vídeo prolongado, tá? Então ela vai te ajudar a expandir a sua consciência. Você vai ficar mais frágil. É como se você fizesse uma cirurgia espiritual, só que você tem acesso ao seu subconsciente, inclusive de lembranças que você não tem na sua memória, coisas talvez que aconteceram na sua infância. Então é um autoconhecimento. Você vai entrar, mergulhar literalmente dentro de si, com a ajuda da musicoterapia que eles colocam nas vivências. Cada música ela te leva para um lugar e você literalmente consegue expandir a sua consciência. O legal disso é que você também não tem ego quando você toma ayahuasca. Então fica muito mais fácil perdoar, sentir a conexão do amor, sentir as pessoas, entender fatos que aconteceram na sua vida e você não conseguiu entender, né? Entender tudo. Todas as perguntas que você faz, a ayahuasca literalmente te responde, tá? E eu confesso para vocês que eu tô numa fase muito evoluída. Eu tô numa fase que eu já expandi muito a minha consciência e nessa última vivência, que foi a minha 8ª, a ayahuasca falou que eu não preciso mais voltar, porque eu já comecei a fazer um processo de meditação que eu aprendi com meu amigo Lúcio, que eu consigo buscar informações da mesma forma como eu busco com a ayahuasca. Claro que é de forma pequena ainda, né? Tá crescendo gradativamente, mas eu já consigo fazer isso. Então eu percebi isso na ayahuasca. Nossa, isso que eu tô vendo aqui eu já vi na meditação. Então, a ayahuasca falou que eu já busquei todas as respostas, eu já entendi tudo que eu precisava entender, eu já me curei da minha depressão, né? Mas eu precisava entender algumas coisas e por isso que eu fui. Mas o processo de meditação ele tá me ajudando muito e eu sei que eu vou chegar muito longe, expandir minha consciência da forma que o Lúcio expandiu a dele. Então, por isso que eu acredito que vai ser a minha última, né? Uh, não aconselho todo mundo a tomar, porque eu acho que nem todo mundo está preparado para tomar, mas quem não tem nada a perder, eu aconselho se joga. Claro, num lugar confiável, pesquise antes, enfim, tome todas as precauções, tá? Porque eu conheço pessoas que já foram e se lascaram porque não era um lugar confiável, passou por coisas desagradáveis, enfim. Mas, se você não tem medo, faça como eu, se joga. Eu não tinha nada a perder na época que eu fui, então eu me joguei literalmente de cabeça, sem medo, sem nada, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então, começando pelo processo, né? Vocês acreditam que vocês estão bem curiosos para saber. O processo, no começo eu não entendi muito bem, né? Ele veio algumas imagens, algumas cenas. Acredito que são pensamentos meus do dia a dia, coisas que eu vivenciam, e aí ficou tudo embaralhado, tudo bagunçado. E depois ele foi se organizando, né? Primeiramente, eu passei por uma experiência com... Eu tenho um irmão que meu pai abandonou ele. Eu nunca conheci, eu só sei a idade dele. Se ele estiver vivo hoje, ele tem cerca de 41, 42 anos. E a ayahuasca primeiro começou por ele, assim, disse que eu deveria procurar ele porque ele tá doente e ele precisaria de mim. Eu entendi de uma forma a doar sangue, alguma coisa do tipo. Enfim. Depois eu me conectei com o Lúcio lá na ayahuasca, pedi ajuda para ele me ajudar a procurar esse irmão, que cidade que ele estaria. E o Lúcio me revelou que ele estaria em Joinville, aqui em Santa Catarina. E eu tive uma experiência muito bacana, porque o Lúcio estava irritado. Eu perguntei por que tu estás irritado? E a ayahuasca mesmo respondeu, eu saí de cena com ele, e a ayahuasca respondeu porque ele queria encontrar mais informações e ele não conseguiu. E depois o Lúcio veio, conversou comigo de novo, e aí ele falou, Cris, tá feito, já consegui, eu não consegui mais nenhuma informação, só consegui achar onde é que ele tá. E aí eu perguntei pro Lúcio, por que tu tá tão irritado? Aí ele me disse, aquele lá que tu viu é o meu ego. Esse que tu tá vendo na tua frente é o Lúcio Amor. Foca só nesse aqui. Eu sou teu amigão, eu sou teu amor. Aí ele me deu um beijo, me abraçou e se despediu. No outro dia eu conversei com o Lúcio, ele disse que naquele dia, né, que foi no sábado agora, no dia 12, que ele estava muito irritado, ele não conseguiu meditar, ele estava irritado com todo mundo, deu tudo errado naquele dia, ele estava muito irritado. Eu falei, engraçado, eu peguei a tua conexão, peguei o teu lado irritado. E aí ele falou, eu entendi o recado, que é pra mim, é meu ego querendo me vencer por algumas coisas que a gente passa. Normalmente o nosso ego às vezes quer transparecer mais alto do que o nosso lado amoroso, né? E comigo também mostrou isso na ayahuasca. Tinha algumas coisas que eu tava fazendo
mostrou algumas situações que eu estava fazendo deixando o ego dominar, né? E que eu não deveria fazer isso. Porque se eu tô chegando tão longe, é por causa do amor que eu tô transparecendo para as pessoas. E foi muito bom, porque quando você ouve o seu interior, e isso tudo quando eu falo ayahuasca, na verdade, é a minha consciência me respondendo, tá? Eu falo ayahuasca porque é o poder, é o poder esqueci o nome. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Do hábito, lembrei. Poder do hábito de falar. Mas é sempre a minha consciência me respondendo, né? E tu fica muito inteligente, tá? A ayahuasca te dá uma onisciência que é muito parecida com a onisciência de Deus. Você entende como é que é ser Deus. Você fica muito inteligente. Então, me mostrou esses pontos, assim, pra me resolver. E eu fui pra um outro ponto, que eu passei uma experiência com uma amiga minha. Ela pediu pra perguntar algumas coisas, mostrou um pouco da vida dela pra mim. O lado ruim, o lado bom, e que ela sempre tinha uma escolha a fazer, né? Isso eu já repassei para ela, são detalhes que eu não vou compartilhar aqui, até para preservar a imagem dela. E aí depois eu passei por algumas coisas com a minha mãe também. Mostrou quando ela tava tentando engravidar de mim. Minha mãe, ela ficou um ano tentando engravidar de mim. Eu entendi algumas coisas a respeito disso. Me mostrou que a minha mãe estava se sentindo sozinha. E a ayahuasca, ayahuasca, de novo a ayahuasca, mas a minha consciência, começou a mosquitada aqui, a minha consciência respondendo e falando o seguinte: a partir de hoje, tu vai falar para todas as pessoas o seguinte, inclusive para tua mãe, quando tu terminar a tua vivência aqui. Mãe, eu te aceito e te acolho com amor. Mesmo se ela não te responder, manda essa mensagem para ela. E aí eu mandei e ensinei para todo mundo lá usar essa frase, decorar essa frase. Para qualquer coisa, qualquer problema que vir na tua vida, seja lá o que for, eu te aceito e te acolho com amor. E mostrou uma coisa muito legal. Eu chorei várias vezes, né? Foi de felicidade, assim. Chorei muito. Tem muitas partes que eu não tô lembrando mais, mas eu sei que são coisas boas que eu aprendi, que levou muito, sabe? Mas teve uma parte muito legal. Primeiro eu vou falar a parte de Deus, né? Depois eu falo essa outra parte que eu fiquei. Realmente me fez questionar, e isso é verdade. De que mostrou primeiro Deus, né? Claro que eu não vi Deus, mas eu senti a conexão com Deus. E dizendo assim, ó, olha, todos nós somos uma partícula de Deus. Todos nós. Então nós somos Deus. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, apesar de termos ego, né? Então, tudo que eu sinto, Deus também sente. E aí mostrou uma pessoa chorando e Deus acolhendo aquela pessoa. Deus também estava chorando. E muitas pessoas acham que Deus não existe, que Deus não sente isso. Só que a consciência revelando o tempo inteiro, olha, todo esse sofrimento que a gente está passando, isso é necessário, porque Deus não seria justo se ele deixasse a gente aqui conhecendo só o lado bom e vivendo ao lado de Deus, porque muitas pessoas seriam robôs, todos nós, na verdade, seríamos robôs, né, se conhecêssemos só o lado bom. E por isso que Deus deu o lado mal, apesar de ser sofrido, e olha, quanta coisa ruim acontece. E isso é obra do ser humano, não é obra de Deus. Deus não tem nada com isso. Inclusive, ele não interferiu em nada, né? Meu Deus, que tanto mosquito que tá vindo. Então, Deus, na sua infinita bondade, ele resolve ser justo. Ou você, quando tem dois filhos, você vai querer que um seja bom e o outro seja mal, ou vice-versa. Ou você vai deixar a escolha para os seus filhos fazerem, né? Ou você vai querer o tempo inteiro proteger, 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 proteger os seus filhos, deixar embaixo das suas asas, e quando eles crescer, como é que eles serão, né? Eu sou mãe de primeira viagem e eu lembro que no começo eu passei muito por isso. Eu vi meu filho fazer as coisas, eu não queria deixar ele fazer, porque eu não queria que ele se machucasse. Meu marido dizia, Cris, ele vai ter que subir aqui, claro que a gente vai ficar de olho, mas ele vai ter que entender que se ele subir, ele cair, ele não vai subir mais. Ele vai ter que entender que isso aqui é perigoso para ele, porque as crianças não têm noção do perigo. Se botar uma criança no penhasco, ela vai pular, né, um bebezinho, ele vai pular, porque ele não tem consciência. Meu filho já caiu da cama, minha cama é muito alta, caiu 3 vezes. Eu não sei como é que ele não morreu. Ele bateu a cabeça muito forte, até hoje ele tem uma marca na testa aqui. Então, assim, a gente muitas vezes quer proteger, mas será que essa proteção é tão necessária? Não, porque eu conheço mães que quiseram proteger tanto que hoje o filho
ficou incapaz de tomar decisões, não consegue tomar decisões, não consegue ouvir um não de outras pessoas, não consegue lidar com a frustração, não consegue lidar com a rejeição. Então, tudo que a criança faz, ela tem que fazer por conta própria. Esses dias eu tirei, meu filho tem 4 anos, quase 5. Eu tirei um bolo do forno, o pão, desculpa. E aí eu falei pra ele, ô, filho, não bota a mão que tá quente. Eu virei as costas, fui fechar o forno. Quando eu voltei e virei, meu filho tava aos berros. Eu falei, o que que aconteceu? Eu botei a mão. Aí eu falei, mas por que que você botou a mão? É que eu não acreditei no que a mãe falou, eu fui colocar a mão pra ver se tava quente. Eu falei, você viu que tava quente? Você viu que eu não menti? Vi. Ele ficou umas 2 horas chorando, queimou, deu bolha no dedinho dele. Mas eu não pude fazer nada. E até eu vi o lado bom disso, porque assim, a próxima, ele achou que eu tava mentindo pra ele, que não era pra ele mexer. Então, assim, a próxima vez ele não vai mais fazer. Até hoje ele lembra. Foi há umas 2 semanas atrás isso. E ele lembra, mãe, eu coloquei o dedinho ali, você vai colocar de novo? Ontem eu fiz um bolo. Aí não, desculpa, hoje é segunda, né? No sábado, antes de ir pra ayahuasca, eu fiz um bolo. Eu falei dele, ele falou assim, mãe, tá quente, né? Eu falei, tá. Na outra vez eu coloquei o dedinho e queimei. Aí eu falei, você vai colocar de novo hoje? Não, não vou colocar, eu já aprendi. Então, Deus com a gente é a mesma coisa. Ele quer que você aprenda. Como é que ele vai deixar, como é que ele vai interferir, querer que você só conheça o bem, se ele sabe que muitos de nós não queremos fazer o bem, né? Então, eu tô contando isso, tentando resumir, porque eu via várias cenas, várias coisas, assim, pra gente poder aprender, pra gente poder evoluir. Então, veio vários tipos de ensinamentos diferentes, né? E aí, essa outra experiência que eu passei, que foi maravilhosa, foi o seguinte: mostrou eu, tipo assim, eu virei um bonequinho. Você já deve ter visto esses bonequinhos azuizinhos, assim, que de vez em quando alguém desenha. Na verdade, já é um bonequinho, um padrão, assim, que de vez em quando alguém coloca pra explicar alguma coisa. Aí eu virei esse bonequinho no alto, e eu passando a informação através das redes sociais, da internet, e muitas pessoas, tinham muitos bonequinhos embaixo. E de repente isso começou a fazer isso aqui, ó. De que eu tava atingindo muitas pessoas ao redor do mundo. Uma única pessoa atingindo várias pessoas. Então eu estou usando a internet a meu favor, né? E aí a minha consciência revelava o seguinte: tá vendo como tu sozinha não se limitou e tu foi e começou a falar para as outras pessoas? Tu tem noção de quantas pessoas tu já conseguiu ajudar? Aí eu falei: não, eu não tenho noção. Eu sei que eu atinjo muitas pessoas, mas eu não tenho noção. Pois é. Mas tu conseguiu atingir muitas, muitas. Tem muitas pessoas esperando para ouvir a tua voz todos os dias. E uma outra coisa que eu vi também, que foi muito interessante, duas coisas que eu passo para as pessoas. Mostrou uma luz ao redor de mim e mostrou o seguinte: que eu tenho a capacidade de canalizar o problema das pessoas, tanto é que com os meus clientes funciona assim. Às vezes eles falam, o Cris, lembra que eu te falei na outra sessão tal? Eu falei, não lembro. Não lembro. E não é por mal que eu faço isso, é porque eu peguei o problema, eu sinto a dor do cliente na sessão de terapia. Eu sinto a dor, né? E depois isso, tipo, sentir, parece que assim, é a mesma coisa que eu pegar aquilo pra tirar da pessoa essa dor. Então, eu pego, sinto junto, só que eu consigo jogar fora. E às vezes a pessoa não consegue. Eu tiro dela, pego pra mim e jogo fora, né? E aí mostrou, Cris, tu tens uma capacidade de canalizar isso. Tu não deixa isso ficar em ti. Tu tens uma capacidade de ter empatia, sentir a dor do outro e ajudar o outro. E em contrapartida também, ao mesmo tempo, a mensagem que eu passo para as pessoas, tipo, eu tô aqui falando, vocês, né, você tá aí do outro lado me ouvindo. A pessoa sente o teu amor do outro lado da tela. Tu consegue transmitir uma mensagem, demonstrar aquela luz, sabe? Enviando para a pessoa consegue sentir essa conexão comigo, ela consegue sentir o amor que eu tô passando para ela. Gente, eu falei, nossa, eu tenho tudo isso. Tem, Cris, porque tu acredita no poder que tu tem. Isso não é questão de, porque tu é uma escolhida de Deus, ou poder que eu falo, não é no sentido de ser uma pessoa mágica, não é isso. Mas é o poder que eu tenho de mentalizar isso, de passar isso para as outras pessoas, entende? E aí a ayahuasca mostrou assim, de novo, minha consciência. Já pensou, Cris, se cada pessoa que tu atinge fizesse a mesma coisa que tu? Jogasse as informações para outras pessoas, claro que tem pessoas que fazem isso, mas não são todas. Quantas pessoas seriam atingidas no mundo? Só que nem todos querem a verdade, nem todos querem ser atingidos, né?
E agora eu acredito que eu vou para a parte onde as pessoas que têm depressão, ansiedade, sentem tristeza, não conseguiram superar algumas dores, gostariam de ouvir, que é a parte da cura. Cris, mas como é que eu curo isso? Como é que eu tiro esse sentimento ruim? É uma palavra tão simples. É porque, na verdade, o simples é o que cura, o simples é o que resolve, o simples é a solução. E essa palavra nada mais é do que amor. Só o amor cura. Jesus Cristo já falava isso. Tá, mas como assim? Quando eu começo a sentir amor pelas outras pessoas, quando eu começo a sentir compaixão, quando eu aprendo a perdoar, quando eu olho para o mundo à minha volta e vejo que às vezes tem muito mais pessoas sofrendo, não querendo discriminar a minha dor, não é isso. Mas quando eu começo a enxergar que não sou só eu que sofro e outras pessoas também sofrem, e às vezes outras pessoas gostariam de sentir o meu amor, olha a conexão que eu tô falando. Amor, amor e amor. Então, assim, eu lembro que quando eu tinha depressão, e as pessoas que têm depressão vão confirmar isso, elas se sentem muito sozinhas, incompreensíveis. Não se sentem compreendidas pelo próximo. Elas vão no lugar, elas se comparam com os outros, ela consegue, né, infelizmente ela só consegue ver coisa ruim nas coisas, ela não consegue enxergar o lado bom, sentir gratidão, então nem se fale, né, é difícil. Por quê? Porque ela tá só focada na dor, né? Minha consciência revelando de novo. Se as pessoas focassem no amor, ao invés de focar na dor, elas entenderiam que às vezes um dia de extrema felicidade, de sentir amor, de sentir um sentimento bom dentro delas, que todas elas já sentiram, mas se ela sentir essa conexão, esse amor, um dia apenas, esse um dia anula todos os outros, digamos que 30 anos que ela teve de sofrimento. Porque o amor cura, e o amor, aí mostrou, né? O amor, ele nem pode ser comparado, amor, aqui tá o amor, aqui tá a tristeza. Ele não pode ser comparado. Porque lembra quando eu falei de um dia em relação a 30 anos? Não dá para comparar, porque um dia é pouquíssimo tempo em relação a 30 anos. Claro que para você chegar nessa conexão, você vai ter que fazer alguma coisa, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, Cris, mas isso é mentira, tu fala que a depressão tem cura? Porque a tua não deve ter sido tanto assim. Pois é, aí já começa a tua falta de empatia, né? A tua falta de crença, e você é uma pessoa que não tem fé. A pessoa que tem fé, ela não subjuga o sofrimento do outro. Quem disse que eu não tive depressão? Só porque a minha curou e a tua não, tu quer justificar? Não existe. Eu tive mais de 20 anos de depressão. E eu cheguei à beira do precipício querendo a morte. Eu queria a morte, eu queria me suicidar. Entende? Tem gente que às vezes não quer se suicidar e nem por isso a depressão não é triste para aquela pessoa, né? Então é o seguinte, a tristeza, da mesma forma que você cria e você alimenta ela, porque não foi do dia para noite que você sentiu depressão, essa depressão ela foi alimentada. Da mesma forma que você conseguiu fazer isso negativamente, você consegue fazer isso positivamente. Mas não adianta a gente só falar, a gente tem que fazer. O que a pessoa depressiva tem vontade de fazer? Nada. Ela quer ficar deitada na cama, ela quer dormir o máximo que ela pode, se entupir de remédio, ou ela quer comer demais, ou ela não quer comer. Sair, então, nem se fale, ela não quer se misturar com pessoas. Como é que ela vai se curar se ela não fizer o oposto disso? Tem gente que não gosta nem de tomar banho, escovar os dentes, nada. Como é que ela vai se curar se ela não faz isso? Ai, Cris, mas é difícil, eu não tenho vontade. Pois é. Eu sei que é difícil. Quem disse que seria fácil? Se fosse fácil, não existiriam pessoas depressivas. E por que é tão difícil? Porque o meu ego, a minha zona de conforto é o melhor lugar do mundo. A minha caminha quentinha é muito bom. Para que eu vou querer sair e ir pra rua no frio, na neve? Se eu posso ficar na minha caminha quentinha. Entende? Só que quando você entende que o que acontece? A pessoa, eu vi esses dias um vídeo de um cara que me chamou muita atenção, e é verdade. Por que é tão difícil você fazer uma dieta, né? Porque você faz a dieta e já desiste. Por que é tão difícil fazer a dieta e é tão fácil permanecer comendo porcaria? Porque a dieta, ela não te traz um resultado imediato, né? Ficar comendo porcaria te traz um resultado, te traz uma sensação boa na hora. Você tem aquele resultado na hora. Você comeu, você saciou, você
fez tudo, né? Sentiu o gosto da comida, era porcaria, mas você ficou feliz. A dieta não, você vai fazer exercício, parar de comer, né, besteira, enfim, cuidar da sua alimentação. E no primeiro dia não vai acontecer nada. Isso às vezes leva meses para acontecer, dependendo da pessoa, 1 ano talvez, dependendo da pessoa, não é? Por isso, a depressão é a mesma coisa, você não vê o resultado na hora. Isso é um processo. Não é no mesmo dia que você vai perdoar todo mundo, você vai amar todo mundo, você vai... Não. Apesar de, numa única sessão de ayahuasca, vivência de ayahuasca, que são 4 horas, é como a nossa hipnoterapeuta, ela falou, gente, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas eu sou terapeuta. E eu concordei com ela. Eu sempre falo para as pessoas, uma única sessão de ayahuasca, ela equivale a umas 10 de terapia. Por quê? Porque ali tu tá vivendo na prática, tu tá vendo as situações, tu tá vendo de fora, de dentro também, dependendo como é que você vai enxergar isso. E você consegue entender com mais profundidade, sem ego e também com uma pitada de onisciência. Coisa que você não tem naturalmente, digamos assim. Claro, se você praticar meditação, como eu falei, você chega também. É sua consciência expandindo a cada vez mais, cada vez mais. Então, se você todos os dias experimentar, levantar arrastada da cama, fazer todo dia um pouquinho. E primeiro, eu acho mais importante de tudo, de tudo, é você aprender a sentir amor pelo próximo. Quantas pessoas às vezes já vieram, às vezes, sei lá, contar um trecho da vida delas, às vezes elas só queriam um abraço e você não percebeu. Eu vejo muito isso. Eu tive uma pessoa que me contou um pouquinho da vida dela na sexta-feira. E na ayahuasca me mostrou esse cara. E a ayahuasca falou assim pra mim, Cris, ele só tava querendo ser compreendido. E é que, na verdade, como ele contou a história, ele mudou de assunto rápido, eu não, né? Mas assim, não justifica. Porque assim, ele tava falando de um assunto, ele perguntou com o que eu trabalhava, e de repente ele começou a falar, eu e minha esposa, tal, mas eu pensei que ele ia falar do trabalho deles. E não, ele contou uma história nada a ver. Olha só, ele sentiu a conexão comigo e a ayahuasca falou, ele sentiu a conexão contigo, ele não te conhecia. E ele contou a vida dele particular, uma coisa muito íntima da vida dele, e que ele tava sofrendo com aquilo, né? Eu cheguei a falar algumas coisas, mas não falei o que ele queria ouvir, sabe? E muitas vezes passa despercebido, né? Quantas pessoas, às vezes, na sua vida chegam a falar algumas coisas e você não percebe? Às vezes você fica sem jeito de falar alguma coisa. Às vezes você não precisa falar nada, é só dar um abraço. Ah, Cris, mas a gente tá em pandemia. Se tu tem fé, tu não vai pegar Covid. Para com essa de tudo, tudo é isso, daquilo. Não me toque. Gente, para. Sabe? Porque isso te limita muito, você fica frágil. Você fica... eu não falo isso só porque eu não peguei, não é isso. Claro que eu tô propícia a pegar, mas se você ficar sempre focando nisso, o seu corpo vai ficar com a imunidade baixa, você vai ficar frágil, você vai pegar. Então, se você não cair nessa besteira de, eu vou pegar, não posso abraçar, pode. Ainda mais quando é pra ajudar alguém, quando é pra acariciar alguém, quando é pra dizer, olha, eu tô aqui. Então, assim, começa a sentir amor nas pequenas coisas. Ai, Cris, mas agora tem pandemia, eu não posso sair. É desculpa. É desculpa, você vai ter que sair uma hora, você precisa ir na farmácia, você precisa ir na padaria, você precisa ir no supermercado. Ai, Cris, mas meu marido vai pra mim. Começa aí, vai a pé. Faça isso você. Não se limite, porque quanto mais desculpa você arrumar, menos você vai sair disso. Tem muita gente também que tem depressão, mas não quer sair. Porque daí o cargo de vitimista da família ela perde. Não estou generalizando e não me levem a mal, mas é verdade. Porque às vezes tem muita gente que fica com dó, quer dar atenção, trata que nem um bebezinho no colo. E às vezes o que a pessoa precisa não é ser tratada assim. O que vai te ajudar a ser tratado como bebê no colo? Você tem que ser tratado com amor, sim. Mas você também deve se levantar e se ajudar. Porque senão você sempre vai ser tratado como o bebê da família, aquela pessoa que não se vira sozinha e precisa de ajuda sempre. E isso não é verdade. E outra coisa muito importante, algumas coisas que eu vi algumas pessoas vindo, na minha experiência, algumas pessoas que tinham umas visões assim sobre mim, pessoas que me fizeram mal, inclusive. Elas me viam como uma pessoa forte. E isso ameaçava elas. E na verdade, muitas vezes nem você percebe o quanto forte você é. Né? Eu tô aqui agora gravando com o celular, tô sentada num banquinho aqui. Não tá sendo editado esse vídeo, não vai ser, tá? Porque eu não tenho mais tempo pra editar. E se eu ficasse usando isso como desculpa, eu não postaria vídeos aqui pra vocês. Eu sei que tem muitos de vocês que esperam os meus vídeos, que esperam aprender cada vez mais. Então, quando eu falo que só o amor cura, é literalmente só o amor cura. Cris, mas eu não sei falar. Não precisa falar, dá um abraço.
Entende? Você fica no WhatsApp todo dia. Você entra no YouTube, você entra no TikTok, você entra no Instagram. E você não consegue mandar uma mensagem, às vezes, de carinho pra alguém, dizendo, olha, eu tô aqui, se precisar, eu tô aqui. Isso é sentir amor. Quando você vai no centro da cidade, se você for a pé, melhor ainda, dê um bom dia pras pessoas. Tem muita gente que tá com o dia péssimo. Eu lembro que quantas vezes eu passava por pessoas que estavam de cabeça baixa. Bom dia, tudo bem? E a pessoa levantava, dava um sorriso. Bom dia. Nossa, alguém lembrou de mim. Você já percebeu que às vezes um bom dia que você dá pra alguém, você muda o dia de alguém? Isso é ter amor. Isso é ter compaixão. E não importa o quão profunda seja a sua depressão, a sua ansiedade. Se você sente amor por outra pessoa, você anula tudo o que você está sentindo. Porque você troca a energia com outra pessoa, mesmo que a sua esteja péssima. A sua energia vai nas alturas e da pessoa também. E Deus, como eu falei, Ele está nas pessoas. E nunca lá no céu, sentado olhando para baixo. É isso que é sentir amor. Cris, mas as pessoas que me fizeram mal, as pessoas... Tudo tem um aprendizado. Será que as pessoas que te fizeram mal não te tornaram a pessoa que tu é hoje? Eu digo sem sombra de dúvida que todas as coisas ruins que eu passei, e a ayahuasca, falando através da minha consciência, revelou o seguinte: isso tudo foi proposital para te passar. E na verdade, essas pessoas não entraram na tua vida por acaso. Elas não entraram na tua vida para te fazer sofrer. Na verdade, Cris, era tu que precisava entrar na vida dessas pessoas. Essas pessoas até hoje se lembram de ti. Muitas delas, inclusive, te assistem. Essas pessoas se arrependem do mal que elas te fizeram. Tu veio pro mundo, Cris, para ser saco de pancada dos outros. Aí eu falei, como assim? Sim. Porque até tu perceber, até chegar nesse ponto que tu estás hoje, tu demorou um pouco para perceber. Mas a tua capacidade de ser o saco de pancada e não canalizar, de ser uma pessoa forte, de conseguir passar outras coisas boas para as pessoas, ela é muito grande. Foi por isso que tu entrou na vida dessas pessoas. Elas sabiam que tu era uma pessoa boa. E tu era até boa demais. E tu virou saco de pancada delas. Olha que legal. Isso aí eu acho que eu trouxe agora nessa última, né? Mas eu já tinha aprendido antes que se eu não tivesse passado por todo o sofrimento que eu passei, talvez eu não teria chegado aqui onde eu cheguei. Porque imagina, se você não sofre, se você nasce com todos os privilégios, né, que uma pessoa poderia ter, talvez você evoluiria, sim, mas a chance é bem menor. E quando você passa por várias situações diferentes, você aprende a ensinar outras pessoas. Olha, você sabe o que a outra pessoa sentiu, então você diz, olha, eu já passei por isso. Todo mundo já passou por uma situação parecida. Uma mãe que perdeu um filho pode acolher uma outra mãe que perdeu um filho. Uma pessoa que teve depressão pode acolher uma que tem, como eu. O que eu mais recebo Eita, mosquitada. São mensagens de pessoas que têm depressão. Cris, me ajuda, eu tô na tristeza profunda, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Primeira coisa que você tem que fazer é parar de só olhar pro seu umbigo, apesar de você sofrer. Eita! E começar a sentir amor. Eu sei que não é fácil sentir amor no começo. Mas eu tenho certeza que se você passar por uma criança, você tá triste. Se você passar por uma criança, ela vai te fazer sorrir. Ela vai sorrir e você vai sorrir de volta. E Jesus Cristo sempre nos ensinou, seja como uma criança. Para de focar no lado bom que a pessoa tem e foca no lado ruim. Será que você só tem lado bom? Você não tem lado ruim? Por isso que é mais fácil você apontar o dedo pro outro. Quando você aponta, tem outros 4 virados para você. Mas quando eu aponto para mim e entendo que eu também tenho esses defeitos, talvez até piores que outras pessoas, daí eu não quero ouvir, né? Aí dói, né? Entendeu? Então, entenda que todo mundo tem lado bom e lado mal. Todo mundo tem. Foca só no bom. Quando eu percebi isso, a minha vida mudou muito, 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 de verdade. Hoje, tem pessoas que eu mando mensagens e não me respondem, tem pessoas que vejam as coisas que eu ensino e eu gostaria de ajudar elas de uma forma, mas eu não posso, porque a escolha não é minha, é da pessoa. Eu fico triste, porque eu gostaria que todo mundo soubesse o que eu sinto, todo mundo sentisse, né, o que eu sinto de verdade, que é uma paz interior imensa que eu não consigo explicar pra vocês, mas a escolha não é minha, é do outro. Entendeu? Então, gente, faça todo dia um pouco. Se esforce todo dia um pouco. Depois você vai ver que esse pouco
em 365 dias, foram 365 dias de coisas que você fez. 365 coisas. Entende? Não é do dia pra noite que você vai desmistificar e você vai rebobinar toda a fita que você fez. Como eu falo rebobinar em fita, parece muito antigo, né? Mas eu adoro usar esse termo. Você literalmente vai voltar, vai rebobinando, rebobinando e voltando, deixando a fita vazia, vazia, sem fita nenhuma. A caixinha, né? Sem fita nenhuma ali dentro. E aí você vai começar a enrolar de novo e criar uma nova história. Hoje eu não consigo ficar triste por muito tempo, a não ser que eu, sei lá, mesmo que eu perca alguém, eu fico de luto, eu não fico por muito tempo. Sabe por quê? O meu cérebro ele não deixa eu ficar triste por muito tempo. Eu não consigo, tipo, eu fico triste porque eu sou um ser humano, acontecem diversas situações na minha vida, mas tristeza profunda eu não sinto mais. Essa tristeza profunda ficou pra trás. Não, o meu cérebro não deixa. Por quê? Porque eu reprogramei ele. Ele foi programado uma vez para sentir coisas ruins e hoje ele foi reprogramado para sentir coisas boas. E isso não quer dizer que eu sou livre de aflições, não. Só que eu tenho a capacidade de mandar na minha mente. Eu é quem escolho como eu vou me sentir hoje. Ou vai dizer que se você está triste e de repente você olha a sua conta bancária, alguém depositou R$ 1.000 lá, você não consegue ficar feliz na hora. É a sua capacidade mental de trocar a tristeza pela alegria. E é só você conectar isso no seu dia a dia. Que você vai ver que muitas coisas que você já fez antes, você consegue fazer agora. Você vai ver que antes, mesmo tendo depressão, alguns momentos você já teve de felicidade. Você já conseguiu trocar a tristeza pela alegria. É só você fazer isso. E o amor é o segredo, não é o remédio. Somente o amor é que cura. Somente o amor é que liberta. E quando você começa a entender por que outras pessoas agem de formas diferentes com você, você começa a sentir amor por essas pessoas, você libera o perdão e você entende que isso só te atrapalha, não te traz benefício nenhum. E se a outra pessoa talvez sinta alguma coisa por você de ruim, é uma coisa que ela vai ter que resolver, não está mais no seu controle. Entende? Comigo já aconteceu de eu pedir perdão, a pessoa não aceitar, mas eu já perdoei. Não está mais sob o meu controle. Entende? E eu mando muito amor para essa pessoa. Eu desejo muita coisa boa. Eu não consigo mais desejar coisas ruins. E foi assim que a minha vida se transformou. Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu vou te dar um conselho. Se você é uma pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, chegou aqui até o final, e você fala, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sentir amor por uma pessoa? Me chama, que eu te faço sentir amor por mim na hora. Com todo respeito, obviamente. Você tá sozinho, você não tem ninguém pra conversar, você não tem ninguém pra desabafar. Me chama lá no Instagram, no Telegram, eu converso contigo. E eu vou ser a tua companhia a partir de hoje. Eu vou te ajudar a sentir amor. Pode ter certeza. Você vai conseguir sentir amor por mim e eu vou com certeza sentir amor por ti também. Tá na tua mão. Aí depois você vai entender, agora eu entendi. E agora você começa a interagir com outras pessoas, a passar amor para outras pessoas. É isso. Dê o primeiro passo. Tá com medo? Dê o primeiro passo comigo, eu seja tua cobaia, não tem problema. Mas dê. Faça o que você verdadeiramente veio para fazer. É vencer o teu ego, fazer as melhores escolhas possíveis e viver uma vida extraordinária que Deus quer que você viva. Mesmo estando em um mundo limitado, em um corpo limitado, você ainda pode escolher viver da melhor forma possível. Mesmo com tanto sofrimento, tanta amargura, tanta angústia. Olhe pro seu vizinho do lado, que você vai começar a sentir amor. Olhe para as pessoas, não olhe só para dentro de você. Olhe para fora. Eu vou deixar a música aqui, como eu deixei na última live, para vocês procurar, que essa música faz todo sentido e vocês, se quiser anotar a letra dela, para vocês nunca mais esquecer, anotem. Se quiser decorar também, ela se chama Pequenas Alegrias. E eu vou cantar um pedacinho para vocês que é o refrão. Que essa música eu escutei na ayahuasca e eu gostei muito dela. Ela é assim: mas se a gente, oh meu Deus, esqueci. Peraí. Gente, espera um pouquinho, vou parar o vídeo e vou lembrar.
Lembrei. Cantei essa música o dia inteiro e esqueci. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. E aí tem vários trechos, né, das pequenas alegrias que a gente pode ter no nosso dia a dia e que é verdade. Se a gente juntar essas pequenas alegrias, a gente é feliz todos os dias. E eu acredito também que se a gente juntar a minha pequena alegria, com a do outro, com a do outro, com a do outro, todos nós juntarmos as nossas pequenas alegrias, não tem espaço para tristeza. Até porque a tristeza ela não compete com a alegria. Nunca, jamais, ela sempre vai perder. A alegria, ela é muito superior. O amor é muito superior à tristeza. E o nome dessa música é Pequenas Alegrias. Marcela Thaís canta essa música. Baixa essa música. Eu já até botei como toque no meu celular. Para mim nunca esquecer de que as pequenas alegrias substituem qualquer tristeza que eu tenha passado na minha vida. Só que eu tenho que colocar em prática. Qualquer dúvida, eu tô aí. Não hesite em me procurar. Não hesite em me chamar no particular, no Instagram, no Telegram. Eu tô aqui. Eu sou o teu saco de pancada. Tá bom? Mas não desista. Não encontre motivos para não querer tentar. E, na verdade, essa palavra tentar é uma palavra que eu não gosto. Porque quando você se permite tentar, você tem a possibilidade, pelo menos eu tentei. E aí você desiste ou você erra. Não, você vai fazer. Porque depressão, dizer que depressão não tem cura, é só questão de opinião. Para as pessoas que não são médicas, claro. Porque os médicos sabem que tem cura. Eles não querem perder a mamada. Essa é a verdade, tá? E para quem não entende de medicina, para quem não que é um mero ser humano como eu não preciso entender de medicina para entender que a depressão tem cura, porque eu sou uma prova viva disso, tá? Então é só questão de opinião. Se você acredita que não tem cura, você tem razão. Se você acredita que tem cura, você tem razão. Então a tua fé é que move montanhas, a tua fé te cura. O teu amor te cura. Tá na Bíblia. Foi Jesus Cristo quem disse. E quem sou eu para contestar Jesus? Eu sou alguém que posso contestar um médico, mas não sou ninguém para contestar Jesus. Pensa nisso. Pensa nisso. Porque o ser humano é falho. Jesus Cristo não. E se ele disse isso, você consegue, você pode fazer qualquer coisa, desde que você queira. E é isso, gente. Meu vídeo ficou longo, obviamente. Eu já contei que ia ser, né? Isso que eu tô deixando algumas coisas pra trás que eu não contei. Mas o grosso que eu queria que vocês entendessem é isso. Ame mais, chore menos, abrace mais, brigue menos. Seja feliz no seu infinito, porque amanhã a Deus pertence. Você não sabe o dia de amanhã. Aproveite o hoje, viva o hoje, abrace hoje, se cure hoje. Obrigada, pessoal, por terem me ouvido até aqui. Quem ouviu, gostou. Quiser me chamar, fica à vontade. Eu tô aqui, ó, pra ser o teu saco de pancada e pra ser a tua melhor amiga. Pode confiar, tá bom? Grande beijo, um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau, gente.